O sol poente de Lisboa tingia o céu de laranja flamejante, como se o próprio Tejo estivesse em chamas, quando Nora irrompeu na sala de reuniões da sua empresa, o coração batendo como o tambor de um fado antigo. Eu renuncio a tudo, gritou ela, a voz ecoando contra as paredes forradas de azulejos azuis que pareciam julgar cada sílaba. Os executivos, com seus fatos impecáveis e olhares petrificados, virão-na rasgar o contrato bilionário sobre a mesa de mogno, papéis voando como folhas de outono em Alfama. Mas não era raiva cega, era amor puro e devastador por Eva, a mulher que acabara de ser traída pelo mundo que Nora ajudara a construir. Naquele instante, o escândalo nasceu e Lisboa, com sua alma de saudades, assistiria ao desenrolar de um drama que misturava ambição, desejo e até invisível das tradições portuguesas. Nora Almeida, aos 38 anos, era a personificação do sonho lisboeta moderno, uma empresária que transformara uma pequena startup de tecnologia em vinho, sim, vinho, o néctar que corria nas veias de Portugal como sangue ancestral, em um império global. Sua empresa, Vinha Vision, revolucionara a viticultura com algoritmos que previam safras perfeitas nos vinhedos do Douro, misturando o antigo com o novo, como o fado com a eletrónica nas noites de bairro alto. Alta, de cabelos negros ondulados que caíam como cachoeiras sobre os ombros, Nora tinha olhos castanhos que pareciam poços de melancolia, herdados da avó madeirense que cantava modinhas à mesa de jantar. Ela crescera em uma família de classe média em Belém, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao sal do Atlântico, e aprendera cedo que o sucesso em Portugal exigia não só visão, mas uma dose de teimosia ribatejana. Eva Santos, por outro lado, era o oposto luminoso, uma artista de 35 anos, com pele morena como as oliveiras do Alentejo e cabelos curtos que emolduravam o rosto de traços delicados, como uma Our Lady of Fatima em miniatura. Eva pintava murais que capturavam a essência de Lisboa, os bondes amarelos subindo as 7 colinas, os varais de roupa branca dançando ao vento, as sombras de amantes sussurrando segredos nos becos de moraria. Elas se conheceram há 3 anos, em uma exposição no Museu Nacional de Arte Contemporânea, onde o quadro de Eva, Saudade do Mar, uma explosão de azuis e vermelhos que evocava o oceano abraçando a costa, paralisara Nora. É como se o Tejo me chamasse de volta para casa, murmurara Nora, e Eva, com um sorriso que iluminava mais que o sol de verão em Cascais, respondera, então venha e traga sua visão para colorir minhas ondas. O amor delas florescera devagar, como uma videira no Douro, enraizando-se nas pequenas coisas portuguesas. Passeios de mãos dadas pelo Jardim da Estrela, onde velhas senhoras tricotavam histórias sob as árvores centenárias, jantares de bacalhau à brasa em tascas escondidas, regados a vinho verde que soltava as línguas para confidências, e noites de fada em Alfama, onde a voz rouca de uma fadista cantava de ausências que elas preenchiam uma na outra. Em uma sociedade ainda marcada pelas sombras do passado, onde o casamento gay fora legalizado há apenas uma década, mas olhares enviesados persistiam nas províncias, o relacionamento delas era um ato de rebeldia sutil. Nora, sempre visionária, sonhava em tornar Vinha Vision um símbolo de inclusão, contratando mulheres LGBTQ+, e promovendo vinhedos sustentáveis no Alentejo como refúgios de liberdade. Mas o conflito irrompeu como uma tempestade atlântica. Há meses, Eva lutava contra uma doença rara, uma neuropatia hereditária que aos poucos roubava a destreza de suas mãos, ameaçando silenciar sua arte. Os tratamentos em clínicas de Coimbra eram caros, e o sistema de saúde português, apesar de seu orgulho universal, engolia esperas intermináveis. Nora, obcecada por salvar a mulher que amava, mergulhara em negociações secretas com um consórcio internacional para vender parte da Vinha Vision. O acordo incluiria cláusulas polêmicas, doações massivas para pesquisa médica, mas também a cessão de terras ancestrais no Douro para vinhedos industriais, traindo os pequenos produtores locais que viam na empresa um aliado contra a globalização voraz. Naquela reunião fatídica, no topo da Torre Vasco da Gama, com vista para o estuário do Tejo que brilhava como prata líquida, Nora descobrira a traição. O consórcio, liderado por um investidor conservador de Braga com laços à Igreja Católica, exigira que as doações fossem discretas, sem menção a causas controversas como a de Eva, insinuando que o amor delas era o verdadeiro escândalo. Vocês acham que podem ditar os termos do meu coração? Explodira Nora, rasgando o contrato. A notícia vazou como vinho derramado, jornais como o Público e o Diário de Notícias estampavam manchetes, escândalo na Vinha Vision, empresária abandona império por amor proibido, e as redes sociais fervilhavam com memes de azulejos rachados e fados irónicos.
Enquanto o sol se punha, Nora correu pelas ruas de Alcântara, o vento salgado chicoteando seu rosto, até o ateliê de Eva em uma casa amarela no Chiado. Lá, sob a luz de uma lâmpada de papel que Eva fizera à mão, inspirada nos globos de vidro de Sintra, encontrou-a curvada sobre uma tela em branco, as mãos trêmulas segurando um pincel inútil. O que você fez, Nora? Todo o seu sonho. Por mim, sussurrou Eva, lágrimas traçando caminhos como rios no mapa de Portugal. Nora ajoelhou-se, beijando as palmas frias dela. Meu sonho sempre foi você, Eva. O resto é só videira sem raiz. A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes dos bondes e dos bares de fado. Elas se abraçaram na varanda, ouvindo o eco distante de uma guitarra portuguesa, e Nora soube que o verdadeiro vinho da vida era aquele amargo doce, fermentado em saudades e esperanças. Mas o escândalo mal começara. Famílias, amigos e a sociedade portuguesa, com sua mistura de catolicismo devoto e progressismo hesitante, preparavam-se para julgar. No Douro, os vinicultores sussurravam traições. Em Lisboa, repórteres farejavam a história como cães de caça. E no coração de tudo, o amor delas, frágil como uma taça de cristal do Waterford, ameaçava-se estilhaçar. Os dias seguintes foram um turbilhão de ecos, como as marés do Cabo da Roca batendo contra as falésias. Nora acordava com o telefone tocando incessantemente, chamadas de acionistas furiosos, mensagens de cunhados conservadores de Évora que acusavam de manchar o nome da família e até uma carta da mãe, postada de uma aldeia no Minho, onde as vacas pastavam sob chuvas eternas. Filha, o amor é sagrado, mas o dever é o pão de cada dia. Volta para casa antes que o escândalo nos afunde como naufrágio do Lusitânia. Eva, por sua vez, isolava-se no ateliê, as mãos envoltas em panos quentes, pintando febrilmente com os dedos, traços irregulares que capturavam a fúria do Tejo em cheia. Eu não sou uma causa, Nora, disse ela uma manhã, enquanto dividia um pequeno almoço de pão com chouriço e café forte, o aroma preenchendo o ar úmido do Chiado. Você sacrificou tudo por uma ilusão de heroísmo. Nora sentia o peso da decisão como uma âncora de galeão espanhol. Visionária por natureza, ela sempre navegara contra as correntes. Aos 20, deixara a Universidade de Coimbra para fundar a Vinha Vision com um empréstimo arriscado do pai, um pescador de Matosinhos que acreditava mais em redes do que em sonhos digitais. Agora, aos 38, via-se à deriva. As reuniões de emergência na sede da empresa, um edifício moderno em Parque das Nações com painéis solares que evocavam os painéis de azulejos tradicionais, transformaram-se em batalhas verbais. Você enlouqueceu por causa daquela. Artista, rosnou Manuel, o CFO, um homem de bigode espesso e sotaque transmontano, batendo o punho na mesa. Isso não é amor, é fraqueza. Os nossos vinhedos no Douro dependem disso. Nora ergueu o queixo, os olhos flamejando como vinho tinto de Dão. Fraqueza é vender nossa alma por lucros. Eva não é aquela, ela é o coração que bombeia a vida para esta empresa. Enquanto isso, a sociedade portuguesa, com sua alma dividida entre o saudosismo de Pessoa e o otimismo de Saramago, reagia em ondas. Nas ruas de Lisboa, grafites anónimos surgiam em muros de Alfama, amor-dinheiro, ao lado de corações partidos pintados em azul e branco, as cores da bandeira. Mas em fóruns online, como o Reddit português, trolls de província vomitavam ódio. Mais uma moderna lisboeta destruindo tradições por caprichos estrangeiros, ignorando que Eva era alentejana de Gema, neta de camponeses que colhiam uvas sob o sol impiedoso de Évora. A Igreja, sempre vigilante, emitiu um comunicado sutil do Patriarcado de Lisboa, lamentando a erosão dos valores familiares em nome de paixões efêmeras, e quando sermões dominicais em capelas de pedra onde velas tremulavam como segredos não ditos. Para escapar do caos, Nora levou Eva a um retiro no Alentejo, onde os campos de sobreiros se estendiam como um tapete infinito sob céus de um azul sem fim. Alugaram uma quinta isolada perto de Monsaraz, com paredes caiadas e um poço antigo que sussurrava lendas de moras encantadas. Lá, sem sinal de telemóvel, elas redescobriram o ritmo lento da terra portuguesa. Colhiam azeitonas ao amanhecer, o óleo dourado escorrendo pelas palmas de Eva como lágrimas de alegria. Caminhavam por trilhas poeirentas até o Guadiana, onde o rio serpenteava preguiçoso, refletindo o sol como um espelho de prata.
À noite, sob um céu cravejado de estrelas, mais brilhantes que os lustres de cristal no Palácio Nacional de Mafra, Eva contava histórias da infância, como aprender a pintar com barro do Alentejo, moldando figuras de santos e pecadores em igual medida. Eu sempre soube que o amor era assim, Nora, sujo de terra, mas eterno como as oliveiras. Nora, tocada pela vulnerabilidade de Eva, confidenciou seus medos. Eu pensei que podia comprar o tempo para nós. Mas e se o preço for alto demais? Os vinicultores do Douro me odeiam agora, eles dizem que traí a terra dos meus antepassados. Eva, com gentileza alentejana, traçou os contornos do rosto dela com um dedo trêmulo. A terra não trai amor. Ela perdoa como o fado perdoa a dor. Lembra-te da canção da Amália, Estranha Forma de Vida. O nosso é estranho, mas é nosso. Naquela noite, deitadas em lençóis de linho bordados à mão, elas se entrelaçaram em um abraço que era ao mesmo tempo porto seguro furacão, os corações batendo em uníssono com o canto distante de grilos e o vento nos eucaliptos. De volta a Lisboa, o conflito escalou. Um primo de Nora, um político local de Setúbal com ambições no PSD, vazou e-mails privados, pintando-a como instável e manipuladora por Eva. Ela usa o amor como álibi para sabotar o progresso nacional, proclamou em uma entrevista na SIC Notícias, o estúdio iluminado como um palco de teatro em Évora. A traição familiar cortou Nora como uma navalha de barbearia em uma tasca de Coimbra. Eva, ferida indiretamente, viu sua doença exposta em tabloides sensacionalistas, a musa doente, amor ou extorsão? Seus murais, outrora celebrados, agora eram vandalizados com spray, arruinadora de impérios. Em um ato de desespero romântico, Nora organizou uma conferência de imprensa no Mirador da Senhora do Monte, o ponto mais alto de Lisboa, onde o vento carregava promessas de liberdade. Com Eva ao lado, de mão dada publicamente pela primeira vez, ela anunciou: Vinha Vision renascerá sem compromissos. Doaremos lucros para pesquisa médica e convidamos todos os produtores do Douro a se unirem, não como servos, mas como iguais. A multidão, jornalistas, ativistas LGBTQ+, de marchas do orgulho em Porto e curiosos de Alfama, explodiu em aplausos mistos a vaias. Um repórter gritou: E o amor? Vale o risco? Nora olhou para Eva, cujos olhos brilhavam como o Tejo ao meio-dia. O amor não é risco, é a única certeza. Mas a calmaria era ilusória. Enquanto desciam as escadas íngremes do Miradouro, uma mensagem anônima chegou ao telemóvel de Nora. Cuidado, visionária. Há traições piores que as minhas. O remetente era desconhecido, mas o tom evocava sombras antigas, talvez o consórcio, talvez a família. Eva apertou sua mão, sussurrando: Juntas, enfrentamos o diabo em pessoa. E Lisboa, com suas 7 colinas como sentinelas, preparava-se para o próximo ato do drama. O outono chegou a Portugal como um amante relutante, com folhas douradas caindo nas ruas de Lisboa como confetes de uma festa acabada. Nora e Eva refugiaram-se em uma rotina frágil, tecida de pequenos rituais que ancoravam o amor contra a tempestade midiática. Todas as manhãs, Nora preparava o pequeno almoço na cozinha apertada do apartamento no bairro Alto, ovos mexidos com coentros frescos do mercado da Ribeira, pão de Mafra ainda quente e chá de camomila da avó de Eva, colhido nas encostas de Évora. Eva, apesar da progressão da doença, agora os dedos latejavam como feridas abertas, insistia em ajudar, guiando as mãos de Nora com instruções suaves. Mais sal, amor, como o mar de Sagres. Esses momentos eram bálsamos, recordações de um Portugal rural onde o tempo se mede em estações, não em deadlines. Mas o mundo exterior não perdoava. A Vinha Vision, agora sob administração interina, enfrentava boicotes. Distribuidores no Porto recusavam-se a estocar os vinhos, alegando contaminação ética. Nora recebia convites para debates acalorados na RTP, onde moderadores com sotaques neutros de Lisboa dissecavam sua ação impulsiva como se fosse um vinho mal envelhecido. Em um episódio noturno, filmado no estúdio envidraçado com vista para o Castelo de São Jorge, uma psicóloga conservadora de Coimbra argumentou: o amor lésbico, por mais poético, não pode justificar o caos econômico. Portugal precisa de estabilidade, não de romances de novela.
Nora, convidada por vídeo de casa, rebateu com fogo nos olhos. Estabilidade sem humanidade, estagnação, como um douro seco sem chuva. Eva me ensinou que a verdadeira visão vem do coração, não de balanços. Eva, sempre artista sensível, absorvia o veneno como uma esponja. Sua doença avançava, transformando pinceladas precisas em rabiscos caóticos, e os médicos em Lisboa, com suas batas brancas e corredores e quantos de azulejos verdes, prescreviam remédios que aliviavam a dor, mas não a alma. Eu sinto-me como um mural inacabado, confessou ela uma tarde, sentada na varanda com vista para a Praça Luís de Camões, onde estátuas de heróis marítimos vigiavam o tráfego caótico. Nora, lutando contra lágrimas que teimavam em cair como chuva de novembro, abraçou-a por trás, o queixo repousando no ombro dela. Então eu serei a tua cor, Eva. Pintaremos juntas, mesmo que com os pés. Elas riram, um riso frágil como vidro de alcobaça, e naquela noite, Eva ditou um novo mural para Nora esboçar. Duas mulheres entrelaçadas em videiras do Douro, raízes profundas desafiando vendavais, flores desabrochando em tons de pôr do sol alentejano. O conflito familiar atingiu o ápice com a chegada inesperada da mãe de Nora, Dona Maria, de uma aldeia no Gerês onde as neblinas matinais envolviam as montanhas como véus de noiva. Aos 62 anos, com cabelos grisalhos presos em um coque austero e um rosário de âmbar pendurado no pescoço, ela desceu de comboio em Santa Polónia carregando uma mala de couro rachado e um prato de bolos de São Martinho embrulhados em guardanapo. Eu vim não para julgar, mas para curar, disse ela ao entrar no apartamento, o cheiro de canela misturando-se ao de tinta fresca. Mas as palavras logo azedaram. Durante o jantar, sardinha assada e salada de tomate com orégãos, Dona Maria fitou Eva com olhos estreitados. Tu és bonita, menina, mas este amor é como dançar fado sem guitarra. Falta harmonia com Deus e com a família. Eva, com dignidade alentejana, respondeu calmamente: Senhora, o meu amor é a minha guitarra. E Deus, se existir, canta connosco nas ondas do Tejo. A discussão escalou para acusações veladas de influência maligna e Nora, farta, defendeu Eva como uma leoa ribatejana. Mãe, o teu rosário não me cega para o que é justo. Portugal mudou, nós mudamos. Dona Maria partiu naquela noite, deixando para trás os bolos intocados e uma carta. Perdoa-me, filha. O medo é o maior traidor. Mas o dano estava feito. Eva, ferida pela rejeição implícita, isolou-se por dias, recusando tratamentos. Nora, desesperada, procurou refúgio na fé popular portuguesa. Levou Eva a Fátima, onde as peregrinações anuais enchiam o ar de cânticos e esperanças milagrosas. Sob a capela das aparições, com velas acesas como estrelas caídas, elas rezaram em silêncio, não por cura, mas por força. Aqui, onde crianças viram o impossível, murmurou Nora, nós veremos o nosso futuro. De volta à capital, uma traição maior emergiu das sombras. Manuel, o CFO, revelara-se o vazador dos e-mails, aliado ao consórcio por uma fatia das ações. Em uma reunião clandestina em um café de Belém, com pastéis de nata esfriando nas mesas de mármore, ele confrontou Nora. Eu fiz pelo bem da empresa. O teu amor é uma fraqueza que nos arrasta para o abismo. Nora, com o coração partido mas a visão intacta, gravou a confissão em segredo e transmitiu-a ao Correio da Manhã. O escândalo explodiu novamente. Traição interna na Vinha Vision, amor versus ganância. A opinião pública, volúvel como o clima atlântico, virou-se a favor delas. Petições online surgiram, assinadas por vinicultores do Douro e artistas de Porto, clamando pelo amor português. No ápice dessa viragem, Eva sofreu um colapso. As mãos paralisadas por uma crise neuropática, ela desmaiou no ateliê, caindo entre telas como uma Madonna renascentista. Nora chamou a ambulância, correndo pelas ruas chuvosas do Chiado, o coração na garganta. No hospital de São João, com paredes e quando gemidos e o cheiro de desinfetante misturado a flores de visitantes, os médicos diagnosticaram agravamento. Ela precisa de um tratamento experimental na Alemanha, disse o neurologista, um homem de barba grisalha e sotaque nortenho. Custa uma fortuna. Nora, exausta mas resoluta, viu o caminho, vender sua parte restante da Vinha Vision, não por polêmica, mas por salvação quieta.
Enquanto Eva dormia sob soros intravenosos, Nora sentou-se ao lado da cama, traçando mapas mentais de um futuro incerto. O amor delas, agora testado como ouro no fogo, brilhava mais forte. Mas o clímax se aproximava, o consórcio contra-atacaria e a família, dividida, escolheria lados. Lisboa, com suas luzes tremulando na chuva, sussurrava promessas de redenção ou ruína. O inverno português desabou sobre o Tejo como um manto de névoa, frio e pegajoso, infiltrando-se nas ossadas de Lisboa como a saudade em um fado sem fim. Eva permanecia no hospital, uma figura frágil contra lençóis brancos, os olhos semicerrados sonhando com cores que suas mãos traidoras não mais podiam capturar. Nora velava a noite adentro, alternando entre cochilos inquietos em cadeiras de plástico e caminhadas pelos corredores ascéticos, onde o eco de passos lembrava o badalar de sinos em igrejas de Mafra. Eu venderei tudo, jurou ela em voz baixa, beijando a testa de Eva, cujo suor febril cheirava a sal marinho e determinação alentejana. Mas a decisão não era só dela, o mundo conspirava para torná-la um espetáculo. O consórcio, enfurecido pela exposição de Manuel, agora demitido e processado em um tribunal de Lisboa, com audiências televisionadas como óperas trágicas, retaliou com uma campanha suja. Anúncios pagos em jornais regionais do Norte, de Viana do Castelo a Vila Real, pintavam Nora como uma traidora da pátria vinícola, alegando que sua obsessão pessoal destruiria empregos nos terraços do Douro. Imagens manipuladas circulavam nas redes, Nora e Eva photoshopadas em vinhedos em chamas, com legendas como amor que queima a terra de Portugal. Até celebridades se envolveram, uma fadista famosa de Coimbra tuitou: o amor é belo, mas a tradição é sagrada. Escolhe, Nora. A pressão montava e Nora sentia o peso como as muralhas de Óbidos em dia de cerco. Em meio ao caos, um aliado inesperado surgiu, Tia Rosa, a irmã mais velha de Dona Maria, uma viúva excêntrica de 65 anos que vivia em uma casa coberta de era em Sintra, cercada por gatos siameses e coleções de porcelana de Vista Alegre. Tia Rosa, que outrora fora uma militante discreta nos anos da Revolução dos Cravos, chegando a colar cartazes de liberdade nas ruas de Lisboa em 1974, ligou para Nora em uma manhã gélida. Vem cá, sobrinha. Traga a tua Eva. Aqui as neblinas escondem segredos, mas não julgam amores. Elas foram, de carro pela estrada sinuosa que serpenteava entre florestas de pinheiros e palácios românticos, o ar carregado do aroma de eucaliptos queimados em lareiras distantes. Na casa de Tia Rosa, com paredes forradas de livros de Fernando Pessoa e discos de vinil de Maria João Pires, encontraram refúgio. Eva, ainda fraca mas animada pelo ar puro, sentou-se à mesa de carvalho, saboreando uma sopa de couve galega preparada com ervas do jardim. Tu és como a rainha das moras, tia, brincou Eva, e Tia Rosa riu, um riso rouco como o mar de Ericeira. E tu, minha querida, és a musa que Portugal precisa, corajosa, mesmo quando o corpo falha. Lá, entre conversas à lareira, onde chamas dançavam como bailarinas de fado, Tia Rosa revelou histórias familiares ocultas. A bisavó de Nora, uma mulher de Faro que amara outra em segredo durante o Estado Novo, escondendo cartas em garrafas lançadas ao mar Algarvio. O amor lésbico não é novo em Portugal, só agora tem voz, disse ela, passando um copo de aguardente de medronho. Essas narrativas teciam uma tapeçaria de resiliência, ajudando Eva a reconectar-se com sua arte. Com a ajuda de Tia Rosa, ela ditou um diário ilustrado, esboços verbais de Sintra, com suas brumas românticas e palmeiras sussurrantes, que Nora transformava em desenhos digitais para uma exposição virtual. És a minha ponte, amor, murmurou Eva, os olhos brilhando à luz do fogo. Entre o que fui e o que serei. Mas o clímax irrompeu como um trovão no Gerês. De volta a Lisboa, Nora assinou os papéis para vender sua participação na Vinha Vision, canalizando os fundos para o tratamento de Eva na Clínica Charité de Berlim. A notícia vazou prematuramente, cortesia de um advogado corrupto ligado ao consórcio, transformando a transação em um circo midiático. Repórteres acamparam à porta do hospital, microfones estendidos como lanças de toureiros em uma arena de salvaterra de magos. É suicídio financeiro por um capricho romântico, berravam os títulos do jornal de notícias.
A família de Nora dividiu-se. O primo de Setúbal renunciou publicamente aos laços, chamando-a de vergonha nacional, enquanto Dona Maria, tocada pelas histórias de tia Rosa, enviou uma carta de reconciliação. Eu errei, filha. O amor é o vinho que envelhece bem. O confronto final veio em uma Assembleia Geral de Acionistas no Porto, na imponente Bolsa do Café, com seus salões arabescos e quando discussões acaloradas. Nora subiu ao pódio, vestida em um fato simples de lã alentejana, Eva ao lado via transmissão ao vivo do hospital. Eu não traí Portugal, proclamou ela, a voz firme como o granito do Douro. Eu o honrei, investindo no que nos torna humanos, compaixão. Eva não é um fardo, ela é a visão que nos une. O salão explodiu, vaias de investidores velhos, aplausos de jovens enólogos progressistas que viam nela uma heroína moderna. Um acionista idoso, um vinicultor de régua com mãos calejadas de décadas de podas, ergueu-se. Tu salvaste minha filha anos atrás, com bolsas da tua empresa. Agora, salva a tua. Nós te apoiamos. A votação passou por estreita margem, a venda aprovada, mas com cláusulas para proteger os pequenos produtores. Naquela noite, enquanto Eva era preparada para a viagem a Berlim, Nora e ela partilharam um último jantar hospitalar, arroz de marisco contrabandeado em uma terma, rindo de absurdos como o trânsito de Lisboa ou as lendas de sereias no Tejo. Se eu não voltar igual, sussurrou Eva, lembra que o amor é eterno, como as estrelas de Fátima. Nora, com o coração apertado como um novelo de lã minhota, prometeu, voltarás e pintaremos o Douro juntas. O avião partiu ao amanhecer, sobrevoando as colinas verdes de Portugal, deixando Nora sozinha com o eco da traição e da redenção. Mas o amor, esse vinho raro, fermentava ainda mais profundo. Berlim recebeu Eva com sua eficiência teutónica, um contraste gritante ao caos poético de Portugal. Hospitais de linhas limpas e precisas, onde o ar cheirava antissético e eficiência, não a sal e saudade. Nora acompanhou-a, instalando-se em um apartamento modesto em Kreuzberg, com janelas que davam para grafites coloridos e o cheiro de doner kebab misturado a chuva fina. Os primeiros dias foram um limbo, tratamentos experimentais com injeções de células-tronco que prometiam regenerar nervos como videiras renascidas após um incêndio no Alentejo. Eva suportava as sessões com graça estoica, mordendo o lábio enquanto agulhas perfuravam a pele, mas à noite, no quarto iluminado por uma lâmpada de sal do Himalaia que Nora comprara em um mercado turco, ela chorava baixinho. Sinto falta do Tejo, Nora. Aqui tudo é reto. Em Lisboa, as ruas curvas nos levam de volta umas às outras. Nora, pela primeira vez em anos, permitiu-se pausar a visão empresária. Escrevi e-mails para tia Rosa, descrevendo as caminhadas pelo Tiergarten, um parque que, apesar de sua vastidão prussiana, evocava o Jardim Botânico de Lisboa com suas árvores sussurrantes. Eva está lutando como uma toureira em Évora, contava ela, e tia Rosa respondia com pacotes de pastéis de nata secos e cartas cheias de provérbios minhotos. A paciência é o molho do amor. Para preencher o vazio, Nora mergulhou na cena cultural berlinense, mas sempre através da lente portuguesa. Visitava exposições de arte que lembravam os murais de Eva e em um café com ecos de fado tocado em violão espanhol, encontrou uma comunidade de expatriados lusos, cozinheiros de Porto sonhando com francesinhas, poetas de Coimbra recitando Camões em noites de insonia. De volta em Portugal, o escândalo evoluía para lenda urbana. A Vinha Vision, agora sob nova gestão progressista, lançara uma linha de vinhos Saudade de Eva, rótulos com murais digitais inspirados na artista, doações para pesquisa neurológica gravadas em cada garrafa. Vinicultores do Douro, outrora traídos, enviavam caixas de Porto Tawny para Berlim com bilhetes, pelo amor que salvou nossa terra. Até o primo de Setúbal, envergonhado pela própria hipocrisia, ligou para Nora. Eu fui um idiota, prima. Volta e traga Eva para um jantar em família. Sem julgamentos. Dona Maria, regenerada pelo exemplo da irmã, organizou uma novena em Fátima pela cura, acendendo velas que tremulavam como esperanças renascidas. Mas o conflito não terminara, uma traição final pairava como uma sombra. Durante uma consulta, um médico berlinense, um homem alto de sotaque bávaro e olhos bondosos, confidenciou a Nora. O tratamento é promissor, mas há um risco, 30% de chance de agravamento irreversível. Ela sabe? Eva, ao ouvir, reagiu com fúria contida. Tu me escondeste isso?
Como o consórcio escondeu suas garras? A discussão irrompeu no quarto do hospital, palavras voando como folhas em um vendaval do Cabo de São Vicente. Eu queria proteger-te, como protegi nosso amor de Lisboa, defendeu-se Nora, lágrimas escorrendo como vinho tinta em uma toalha branca. Eva, com as mãos ainda débeis mas o espírito intacto, pegou-lhe o rosto. Proteger não é mentir, amor. É enfrentar juntas, como as ondas e a costa alentejana. A crise culminou em uma noite de tempestade berlinense, chuva martelando as janelas como tambores de um rancho folclórico transmontano. Eva sofreu uma recaída, os nervos inflamados enviando choques de dor que a faziam arquear como uma fadista em êxtase trágico. Nora chamou os paramédicos, correndo pelas ruas molhadas, o coração batendo em pânico. No pronto-socorro, sob luzes fluorescentes impiedosas, os médicos estabilizaram-na, mas o verdito veio: pausa no tratamento. O corpo precisa de tempo. Nora, exausta, sentou-se no chão frio, abraçando os joelhos, sentindo o peso de todas as polêmicas, a renúncia, as traições, o amor exposto como um segredo de alcova morisca. Na manhã seguinte, com o sol fraco filtrando através das nuvens, Eva acordou e estendeu a mão. Não foi traição, Nora. Foi medo humano. Como o meu, de perder-te na fama que perdeste por mim. Elas choraram juntas, um choro catártico que lavou as feridas como as chuvas de inverno no Gerês. Decidiram voltar a Portugal, não derrotadas, mas transformadas. Berlim nos deu ciência, disse Eva, mas Lisboa nos dará alma. Nora organizou o voo, embalando as poucas coisas, um caderno de esboços, uma garrafa de vinho do Douro, o rosário de Dona Maria, como relíquias de uma peregrinação. Ao pousarem em Lisboa, o ar salgado do Tejo as envolveu como um abraço antigo. Tia Rosa esperava no aeroporto com um cartaz handmade: bem-vindas, visionárias do coração. E ali, no saguão barulhento de Portela, com anúncios em português e quando como fado moderno, Nora e Eva souberam que o clímax passara. O que restava era a descida, não para a ruína, mas para uma colheita abundante. A primavera irrompeu em Portugal como um milagre de Fátima, pétalas de amendoeira caindo nas ruas de Lisboa como confetes de renovação. Eva, de volta ao ateliê no Chiado, começava a recuperar movimentos sutis nas mãos, não um milagre divino, mas o lento trabalho da ciência e da vontade, como uma videira brotando após geada no Douro. Os tratamentos berlinenses haviam pausado o avanço da doença e agora, com fisioterapia em uma clínica de Alfama onde o terapeuta usava músicas de fado para estimular os nervos, ela pintava novamente, traços hesitantes que capturavam a essência da jornada, duas figuras entrelaçadas em um barco no Tejo, navegando contra correntezas, com o castelo de São Jorge ao fundo como sentinela benevolente. Nora, livre do jugo da Vinha Vision, reinventava-se. Fundar uma fundação, Raízes de Saudade, que apoiava artistas LGBTQ+, e produtores sustentáveis, misturando tecnologia com tradição, apps para mapear vinhedos ecológicos no Alentejo, bolsas para pintores como Eva em ateliê comunitários de Porto. A sociedade, volúvel mas compassiva em sua essência portuguesa, perdoara o escândalo. Exposições de Eva lotavam galerias em Belém, com críticos do Expresso elogiando a resiliência romântica que humaniza o caos moderno. Até o primo de Setúbal apareceu em uma vernissage, com uma garrafa de moscatel de Setúbal e um pedido de desculpas. Eu via só números, não corações. Parabéns, prima. Dona Maria, agora uma frequentadora assídua dos jantares delas, tricotava jales para Eva enquanto contava anedotas minhota, rindo de como o amor é como vinho, melhora com o tempo, mesmo se azedo no início. O amor delas amadurecera, profundo como as cavos de vinho em Vila Nova de Gaia. Passeios diários pelo Monsanto, o pulmão verde de Lisboa, onde eucaliptos altos sussurravam segredos. Fins de semana no Alentejo, colhendo ervas silvestres para chás medicinais, com o sol poente tingindo os campos de ouro líquido. Em uma tarde de junho, durante a festa de Santo António, com sardinha grelhada fumegando nas ruas de Alfama e manjerico perfumando o ar, Nora ajoelhou-se no meio da multidão dançante, um anel simples de prata com uma pedra de quartzo rosa do Gerês na mão. Eva Santos, minha musa, minha raiz, queres casar comigo nesta cidade de 7 saudades, para sempre? Eva, com lágrimas brilhando como orvalho em oliveiras, respondeu: sim, Nora Almeida, minha visionária. Para pintarmos o infinito juntas.
O casamento foi um hino à humanidade portuguesa, na Basílica dos Mártires, com um padre progressista de Lisboa abençoando a união, paredes e votos que misturavam poesia de Sofia de Melbrenner com promessas pessoais. Familiares de ambos os lados, alentejanos rudes mas afatuosos, lisboetas cosmopolitas, encheram os bancos e tia Rosa cantou um fado original, Vinha do Coração, voz trêmula carregando a dor e a alegria de gerações. A recepção, em uma quinta no Estoril com vista para o Atlântico, fluiu com vinhos da nova linha Saudade de Eva, danças de rancho folclórico e discursos que celebravam não só o amor, mas a traição superada. Nós todos traímos algo, ambição, medo, tradição, mas o amor nos redime, brindou Nora, copa erguida ao céu crepuscular. Meses depois, com Eva pintando murais coletivos em escolas do Douro, crianças com mãos ávidas traçando videiras de esperança e Nora expandindo a fundação para incluir terapias artísticas para doentes crónicos, elas encontraram paz. Não uma paz sem sombras, pois Portugal, com sua alma de mar revolto, sempre carregava melancolia, mas uma paz humanizada, tecida de perdão e crescimento. Em uma noite de verão, sentadas na varanda do Chiado, com o Tejo brilhando abaixo como um rio de memórias, Eva repousou a cabeça no ombro de Nora. A tua ação polêmica salvou-nos, amor. Não o império, mas a nós. Nora sorriu, beijando-lhe a têmpora. E tu me salvaste da cegueira da visão. Somos o vinho perfeito, doce, forte, eterno. Assim, em uma Lisboa eterna, onde o fado canta de perdas e reencontros, Nora e Eva viveram, não como heroínas de escândalo, mas como mulheres comuns, entrelaçadas em um amor que honrava a terra, o mar e o coração de Portugal. E nas noites quietas, quando o vento de Alfama carregava ecos de guitarras, elas sabiam, a verdadeira polêmica era viver autenticamente, e nisso encontravam a graça.